Quer pegar outro? Amém. Ela melhorou, né? Agora estou me ouvindo bem. Convido, pode até abaixar um pouquinho, né? Convido você, meu irmão, minha irmã, a abrir a tua Bíblia e acompanhar a leitura do Salmo 121. Esse cântico aí que nós proclamamos agora como nossa fé é o alvo da nossa reflexão nessa noite. O salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Pai, nós nos colocamos diante da tua palavra e pedimos que o Senhor nos dê agora uma revelação do teu Espírito Santo. Senhor, inspira-nos nesse tempo de reflexão. É o que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Resumindo, esse salmo está muito claro de onde vem o socorro do servo de Deus. Isso é algo muito claro. No entanto, quando nós olhamos para a pergunta do salmista, quando o salmista diz: eleva os olhos para os montes, o que significa esses montes para o salmista? Para o salmista, o que significa esse monte para para gerações futuras? E o que significa esses montes para nós? Qual é o significado desses montes? Esse é o alvo, o foco da nossa reflexão. Porque nós sabemos que o nosso socorro vem do Senhor. Mas nós precisamos entender que quando nós lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, além das histórias, dos mandamentos, dos ensinos, nós encontramos descrições geográficas, figuras de linguagem, elementos comuns da cultura, e nós precisamos meditar nisso. E este Salmo 121 traz alguns desses elementos, que é a figura do monte. Qual é o significado deste monte? Uma coisa que é importante para nós entrarmos na reflexão deste salmo é que este salmo ele é classificado como sendo os salmos de romagem, aonde o povo, quando eles iam adorar a Deus numa região, num momento de uma celebração festiva, eles iam cantando, né, a sua fé. Faz parte daqueles salmos que expressam a fé, que expressam a sua confiança, a sua segurança no Senhor. E eles iam cantando enquanto marchavam até a cidade de Jerusalém. Então esse é o nosso objetivo, como que isso se aplica a nós, essa questão dos montes. Porque esses montes poderiam ser, e nós precisamos entender isso, quando a palavra de Deus está sendo escrita, quando o salmista está tendo uma inspiração e pegando a sua caneta, a sua pena ali e registrando aquele momento, ele está pensando provavelmente em alguma coisa que aconteceu no passado, que o está afligindo no presente e que poderá trazer implicações para o futuro. E a sua experiência fica registrada para que nós possamos aprender com ela. Portanto, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos entender que não existe apenas
um único sentido, um único significado. Existe um único sentido, assim, de que o Senhor é a nossa esperança e o nosso foco. Mas existem várias formas de explicar o que o salmista está tentando passar para nós. Portanto, veja, elevar os olhos para os montes poderia ter 3 significados. Um para o salmista e outro significado posterior. Para o salmista que escreve, poderia tanto ser uma expressão de admiração, porque ele está subindo agora para os montes, em especial, ele está se dirigindo ao Monte Sião, onde foi construído o templo, onde Deus se manifesta, e é um olhar de admiração. Mas também pode ser um olhar de desespero, uma vez que os montes também eram um lugar onde ficavam abrigados os salteadores, os ladrões e tudo mais, como também os montes, dependendo de quem é que está escrevendo. No caso Davi está escrevendo, poderia também ser um lugar de abrigo, de proteção natural. Então é nessa área que a gente quer caminhar um pouquinho hoje à noite. Então veja bem, a primeira interpretação mais aceita o salmista está escrevendo aqui algo com base na sua própria experiência. E a primeira e mais versão aceita é de que este cântico, esse momento seria um olhar de admiração para os montes de Jerusalém. A palavra Jerusalém aparece 816 vezes na Bíblia. E a palavra Sião aparece 119 vezes. Jerusalém significa ensino de paz, ou habita em você a paz. Portanto, olhar é um reconhecimento, não é? Da grandeza de Deus, da proteção divina. Nós estamos subindo a um lugar onde Deus se manifesta. A palavra de Deus, ela nos ensina que o Senhor escolheu o Monte Sião e aquele lugar para se manifestar. E ali estava a manifestação do povo, manifestação de Deus, aonde o povo podia expressar a sua fé, aonde o povo podia com gratidão adorar a Deus. Veja, e eles iam então cantando e cantando com alegria. Quando nós viemos para esse lugar, esse é um lugar de adoração. E nós estamos vindo aqui para contemplar a graça do Senhor, para adorar. E nós viemos com alegria. Veja, e até chegar aqui, muitos de nós, às vezes viemos inclusive cantando, proclamando. Eles estão subindo a Jerusalém, eles estão indo até o templo, e eles vão ter um tempo de culto, de louvor e de adoração, e eles estão cantando e professando a sua fé. Não é assim muitas vezes que nós nos preparamos para vir para termos esse tempo de culto e vamos dizendo: Senhor, fala comigo, meu Deus, me abençoa a palavra, que o Espírito do Senhor tenha liberdade nessa noite. E às vezes logo vem um cântico, às vezes vem uma expressão, um louvor, uma adoração, e nós estamos cantarolando, assobiando, ou então ligamos o rádio numa estação onde tem uma canção evangélica, e nós viemos para esse lugar cantando, assim como os romeiros. Eles iam para esse lugar de adoração na presença do Senhor. Nós temos vários exemplos aqui. Abraão, por exemplo, oferece Isaac no Monte Sião. Nós temos ali também no Monte Sião Jesus que entra em Jerusalém montado no jumentinho, onde Jesus é aclamado como rei. E a palavra de Deus diz que é no Monte Sião que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Então veja, essa alegria a alegria que é expressa pelo salmista, essa é a alegria que deve estar presente no nosso coração, sempre que nos reunimos para louvar o Senhor, para prestar culto de louvor e de adoração e poder compartilhar a nossa fé. Todo cristão
como templo do Espírito Santo, precisa demonstrar a admiração de Jesus Cristo pelo fato do Espírito de Deus habitar no nosso coração. Veja, se o povo expressava um olhar de admiração na direção do monte aonde havia sido edificada a cidade, o templo, e hoje, entendendo que o templo do Espírito Santo somos nós, no local onde trabalhamos, no momento em que estamos tendo o nosso momento de lazer, ou na nossa casa, ou na nossa vizinhança, enquanto templo, através da nossa fé, da nossa esperança, da atitude que temos, nós precisamos levar essa expressão de admiração àqueles que convivem conosco, pelo fato do Espírito Santo de Deus habitar em nós. Já não é mais o templo, aquele templo físico que foi edificado no Monte Sinai, mas esse templo que o Senhor escolheu para fazer a habitação, que somos eu e você, porque nós é que somos a igreja, nós é que somos o templo, e precisamos despertar essa adoração através do nosso testemunho. Isso é sério. É sério, é desafiador, mas é possível, porque o Espírito de Deus habita em você e habita em cada um de nós. Uma segunda linha de interpretação, também, ao olhar para os montes e perguntar de onde vem o nosso socorro, também poderia ser, e também alguns comentaristas, eles dão essa interpretação dizendo que podia ser uma espécie de provocação aos deuses pagãos. Isso porque era muito comum encontrar locais de adoração aos deuses, aos falsos deuses, nos altos montes, a idolatria presente ali, as imagens que estavam esculpidas nos montes. E a palavra altos aparece 97 vezes na Bíblia, a maioria associado com idolatria e adoração pagã. Veja, em Levítico capítulo 26, versículo 30, Deus está dizendo: destruirei os vossos altos e desfarei as vossas imagens do sol e lançarei o vosso cadáver sobre o cadáver dos vossos deuses, minha alma se aborrecerá de vós. Segundo Crônicas 14:3 diz: porque aboliu os altares, foi um momento de reforma, aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, e quebrou as colunas e cortou os postes ímpios. Então veja, são exemplos da idolatria que era praticada nos montes. Nós temos exemplos de Elias confrontando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Nós temos o exemplo de Balaque, rei dos Moabitas, contratando o profeta Balaão para lá do alto amaldiçoar o povo de Israel. É lugar de idolatria. Então veja, assim como os povos, muitos, os pagãos passavam e olhando para os montes, buscando o socorro dos seus deuses. Dessa forma, o salmista estaria confessando, ele estaria demonstrando que o socorro do homem de Deus, do servo de Deus, não vem dos falsos deuses, não vem desse ambiente, mas o seu socorro vem do Senhor, o guarda de Israel, o verdadeiro e único Deus, o Criador dos céus e da terra. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem daquele que pode de fato fazer algo, porque foi Ele quem me criou. O que eu aprendo aqui é que o homem de Deus, o crente, a pessoa que está firmada na rocha que é Jesus Cristo, ela não teme agoureiro, falsos deuses,
ela não precisa temer essas coisas, porque ela está firmada no Senhor. Ela tem os seus olhos fixos no autor e consumador da sua fé. Veja bem, o Senhor em Cristo nos dá autoridade, e nós precisamos aprender a exercer a autoridade que Ele nos dá, e precisamos crer na autoridade que temos. Veja, um dia desse eu estava ministrando à igreja e eu disse a seguinte frase, grave essa frase no seu coração: a salvação é graça, é imerecida, é favor imerecido. O Senhor nos ama, porque nos ama, Ele nos salvou, e é graça. Pois bem, mas juntamente com a salvação, nós recebemos o Espírito Santo, o Espírito de adoção, que clama dentro de nós, Abba, Pai, e que testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então tá bom. A salvação é graça, e muitas vezes nós vivemos o restante todo da nossa vida dependendo da graça, achando que não somos merecedores. Então, se nos deparamos com alguém nos amaldiçoando, ou com as intempéries da vida, o que nós fazemos? Nós clamamos: Senhor, tem misericórdia, derrama sobre mim a sua graça, e caminhamos na graça. Tem alguma coisa de errado nisso? Não tem nada de errado nisso. Mas a partir do momento que recebemos o Espírito de adoção, nós nos tornamos filhos. E o filho, ele não vive do favor do pai. É isso que nós precisamos entender. O filho, ele tem autoridade para entrar e sair da presença do Senhor. O filho tem a autoridade para repreender. Jesus Cristo repreendia. Está repreendido. Cala-te. Sai dela. Sai daqui, Satanás. Muitas vezes nós estamos num ambiente e percebemos que ali há um levante de Satanás, um espírito de contenda, um espírito de confusão, e nós ficamos apenas timidamente dependendo da graça, dizendo: Senhor, envia os teus anjos, tem misericórdia, Pai, porque nós não achamos merecedores de exercer a autoridade que Ele nos deu. Ao fato que nós podemos dizer: em nome de Jesus Cristo, espírito de contenda, eu te repreendo agora, e vai e não volte mais. A luz do Senhor, os anjos do Senhor habitam nesse lugar. Nós temos dificuldade com isso, porque muitas vezes vivemos na dependência da graça, e não está errado viver na dependência da graça, mas precisamos entender que somos filhos, e o filho, ele tem direito. Nós entramos na presença de Deus, exercemos a autoridade que temos pelo direito que adquirimos como quando fomos filhos. Irmã Janete, quantos filhos vocês têm? 2. Quando eles entram na sua casa, precisa pedir favor para abrir a geladeira? Não. A coisa mais gostosa quando a gente chega na casa dos pais da gente é o quê? A gente vai lá e já vamos abrir a geladeira, né? Vamos ver o que tem de bom. Será que a mãe fez algum doce gostoso? Não é? Agora, a pessoa que é apenas um convidado, não vai abrir, ele tem que pedir licença. Então veja bem, você não precisa viver de licença e de favor no reino de Deus. Você tem autoridade. Você é filha. Você é filho. O Espírito de Deus habita em você. Então, veja bem, o salmista, ele olha, identifica aquele lugar de idolatria, ele não precisa temer aquilo, porque ele tem o seu olhar firme para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Ao olhar para qualquer referência de idolatria que possa representar algo para o idólatra, o servo de Deus diz no seu coração: meu socorro vem do Senhor. Uma terceira e última linha de interpretação também seria
pelo fato dos montes servirem de esconderijo de ladrões, de salteadores. Os montes, eles tinham essa função natural. Os ladrões viviam escondidos para assaltar as caravanas que passavam. Flávio José, que é um historiador judeu, ele deixa registrado na rebelião dos Macabeus, na rebelião dos Zelotes, quando os romanos estavam usurpando os judeus, que esses rebeldes usavam os montes como fortaleza, como estratégia, como lugar de proteção para atacar os soldados e as caravanas que passavam. Então eles ficavam nos montes protegidos, as caravanas passavam, eles desciam com muita destreza, atacavam, jogando pedra, fazendo tudo aquilo, aquela algazarra, e quando eles conseguiam fazer o intuito, eles subiam para os montes e dificultavam que soldados ou qualquer outras pessoas os perseguissem. Então as montanhas serviam, pela sua geografia, de abrigos naturais, trincheiras rochosas, que serviam de proteção estratégica, porque dificultavam o ataque do inimigo. Alguns comentaristas vão dizer que o Salmo 121 é um salmo de Davi, que teria sido escrito próximo do deserto de Parã, naquela região montanhosa, quando Davi encontra refúgio e proteção contra os ataques de Saul, contra a perseguição de Saul. A Bíblia, mensagem, ela traduz assim o Salmo 121, 1 e 2, dizendo assim: levanta os olhos para os montes, será que é de lá que vem a minha força? É Davi talvez dizendo: eu elevo os meus olhos para os montes, e eu vejo como que Deus tem me dado destreza e esperteza para andar saltando sobre os montes. Será que é ali que vem a minha força? Será que é ali que está a minha vitória? E ele responde: não, minha força vem do Eterno, que fez o céu, a terra, o mar, as montanhas. O fato é que atualmente nós sofremos ameaça em todo o tempo, em toda parte, a toda hora. As ameaças são sutis e vêm de toda parte, da rua, ameaças que vêm do trabalho, da TV, do celular, da internet. Existem não apenas ameaças físicas, existem ameaças virtuais contra nossa alma, para fazer com que nos afastemos da graça. É como se estivéssemos num fogo cruzado, mas Jesus ensina que não precisamos temer. Mateus 10, 28, ele diz: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Portanto, seja qual for a interpretação no tempo passado, presente ou futuro, o fato é que o crente não deve se espantar com falsos deuses, com ameaças de salteadores, porque a sua esperança está no Senhor. A nossa segurança não está na nossa estratégia natural. Veja bem, um exemplo de estratégia natural. Quando nós estamos lidando com uma situação difícil, a primeira coisa que vem, não está errado isso, mas a primeira coisa que vem à nossa mente é: de que forma eu vou me livrar disso? Como que eu vou sair dessa? E nós vamos, na nossa força, na nossa capacidade, no nosso círculo de influência, tentando buscar ajuda. Um colega, essa semana, na nossa reunião de pastores, ele testemunhou acerca de uma situação que ele estava vivendo muito difícil, uma situação de dívida. Ele estava devendo uma quantidade bem alta, o banco fez uma proposta, esse valor foi reduzido mais de 80%,
mas era uma dívida de cerca de 150 mil reais, e a dívida chegou aos patamares dos 20 mil reais e se tornou pagável. Ele poderia ter vendido o carro dele, poderia ter financiado a casa, ou poderia ter ido atrás de alguns colegas e levantado recursos para poder suprir a sua necessidade. Mas ele colocou algo no seu coração, e essa pessoa, ele diz assim: Senhor, eu não tenho autoridade para nem pedir oferta, porque a minha vida financeira não está bem. E a tua palavra diz que eu emprestaria a muitos, mas não tomaria emprestado de ninguém. E portanto, Senhor, eu quero aguardar no Senhor e esperar no Senhor. E chegou o boleto, chegou para pagar, que ele o banco havia dado esse incentivo para ele. E quando chegou o dia de vencer o boleto, ele não tinha o valor para pagar a dívida. E numa reunião, uma pessoa de uma outra denominação, de uma outra igreja, no final, o procurou e perguntou para ele: como é que você está, pastor? Você está bem? Ele disse: sim, eu estou bem, graças a Deus. Mas ele insistiu e perguntou umas 3 ou 4 vezes: como que o senhor está? E ele então falou assim: olha, eu estou bem, fora algumas coisas que eu contraí no meu passado, porque ele vivia no mundo financeiro e tudo mais. Ele explicou, ele não pediu dinheiro, não pediu oferta, nem conhecia a pessoa. Mas aí essa pessoa disse: pastor, a tua conta está paga, você não deve nada, me passa o boleto bancário. Mas ele naquele momento o coração dele se fechou e ele foi para casa. Ele não passou o boleto para aquela pessoa. Mas ele compartilhou com a esposa: falou: olha, você acredita que aconteceu assim, assim, e essa pessoa se levantou, mas eu fiquei constrangido, e de repente o celular dele toca. E quem que era? Era aquela pessoa, dizendo: pastor, você não me passou o boleto, o senhor acha que o senhor não entendeu o que eu disse? Foi Deus quem colocou o seu nome para mim durante a semana toda, para que te procurasse. O senhor precisa me passar o número da tua conta urgente, porque eu preciso depositar esse dinheiro na tua conta antes da meia-noite, porque o Senhor já me falou comigo que eu tenho que ajudar uma outra pessoa amanhã. E ele teve essa experiência, e ele pôde experimentar o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus. Ele poderia resolver as coisas na sua estratégia natural. Davi olha para os montes, então ele diz: será que é ali? Será que é ali que eu tenho obtido as minhas vitórias? Será que é porque eu dominei, e juntamente com os meus soldados, toda essa cadeia de montanhas, e ninguém me derrota aqui, eu sou imbatível? Davi responde: não pode ser. O meu socorro vem do Senhor, e é nele que eu vou aguardar a minha vitória. A tua vitória, meu irmão e minha irmã, ela vem do Senhor, ela vem de Deus. Veja, o salmista diz: elevo os meus olhos para o alto. Mas o fato de ele elevar os olhos para o alto, ele não está reconhecendo que o seu socorro vem dos lugares aonde é edificados os altares dos deuses estranhos. Ele não está dizendo que o seu socorro vem das estratégias, mas quando ele está olhando para o alto, ele está olhando na direção do trono da graça do Senhor. Lá estão as respostas. As nossas vitórias se encontram no trono da graça do nosso Deus. No momento em que Jesus, juntamente com os seus discípulos, se deparam com uma situação de problema, era um problema. Uma multidão de pessoas que Jesus estava ensinando, compartilhando do amor de Deus, do perdão dos pecados e tudo mais. De repente se estende o horário e Jesus diz: nossa, precisamos alimentar essas pessoas, elas precisam ir para casa. E os discípulos chegam a Jesus e dizem: Senhor, nós temos aqui 200 denários, será que seria suficiente?
de pão e tudo mais. Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Nós temos aqui alguns pãezinhos, alguns peixinhos. Trazer. E Jesus, naquele momento, o que você faria no lugar de Jesus? O que nós faríamos? Sairíamos correndo para procurar pão, bater na vizinhança? Jesus pegou aquilo e olhou para o alto. Abençoou o alimento. A multidão foi alimentada. Nós precisamos olhar para o alto. Não precisa ser um olhar de espanto e admiração. Esse é o olhar que nós precisamos provocar, porque o Espírito habita em nós que somos o templo. Mas nós precisamos olhar para o trono da graça do Senhor, porque lá se encontra toda a nossa vitória, as respostas que precisamos para os problemas que enfrentamos constantemente. Veja, no Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 20, Jesus se encontra com a mulher samaritana. E ela diz: Senhor, nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é lugar onde se deve adorar. No verso 21, Jesus diz: mulher, podes crer-me que a hora vem que nem nesse monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, quando nós, veja bem, os montes muitas vezes que atrapalham a nossa caminhada e o nosso progresso na fé. A questão da samaritana eram os montes. Nós fomos ensinados que é nos montes. Agora vocês estão dizendo que é em Jerusalém, é um outro monte. Como que nós podemos adorar a Deus? Vamos tirar esse monte. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Graças a Deus. Veja, eu não sei qual a luta que você tem passado, está enfrentando, e algumas lutas que nós estamos tentando vencê-las na expressão do favor e da graça, e muitas vezes não vencemos porque achamos que não somos merecedores. E muitas vezes Deus não está fazendo nada, porque Ele sabe que nós temos a autoridade que Ele nos deu para vencê-la nas regiões celestiais, porque é lá que está o trono da graça. A palavra de Deus diz que a igreja está assentada em Cristo lá, as nossas bênçãos estão lá, as lutas e as vitórias estão todas lá. Por isso precisamos manter os nossos olhos firmes no autor e consumador da nossa fé, confiar em Deus, esperar em Deus e usar a autoridade que temos, porque o nosso socorro vem do Senhor. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos leve a viver a verdade, né, que é expressa nesse salmo e na reflexão que conseguimos fazer dessa palavra hoje. Veja bem, você vive pela fé, foi salvo pela graça, mas exerce a autoridade por direito. Que coisa maravilhosa é essa?
Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, nós bendizemos o teu nome. A verdade, Senhor, que no dia a dia, de segunda a sexta, de segunda a sábado, nós nos deparamos com tantos montes de salteadores, às vezes são montes de problemas que tentam nos assustar, que tentam assaltar o nosso coração e destruir e derrubar a fé que temos. Mas nesta noite tens nos dado, Senhor, a revelação de que podemos exercer a autoridade que o Senhor nos deu, salvos pela graça de Cristo, e por tua vontade, porque foi do teu agrado, o Senhor nos deu o reino e o Espírito de Deus habitando em nós, que testifica que somos filhos, e porque filhos temos autoridade. E ainda, Senhor, que talvez alguns de nós em algum momento possamos ter agido como filho pródigo. Quando voltamos para a tua casa, o Senhor nos devolve o anel de autoridade, o Senhor nos dá uma túnica nova, coloca a sandália em nossos pés, o Senhor não nos trata como empregados. Podemos exercer, Senhor, a autoridade que nos deu, para levantar pela manhã e repreender e reprovar toda montanha que procure nos sufocar e destruir a nossa fé. Dá-nos essa revelação, Senhor, nesta noite, e que possamos, Senhor, guardar esta palavra nos nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Grave isso no teu coração, meu irmão. Grave isso. A salvação é graça, mas ao sermos salvos, recebemos o Espírito e nos tornamos filhos, herdeiros do reino. E ao nos tornarmos herdeiros, o Senhor nos dá autoridade. Use a autoridade que Ele te deu. Nessa segunda-feira você vai levantar, você vai ter que ir para o seu trabalho, levar o teu filho na escola, você tem que fazer as atividades diárias. Levante na autoridade de Cristo, repreende todo o mal, abençoa o teu filho com a autoridade que o Senhor te deu, abençoe o teu local de trabalho, repreende os principais e potestades, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta não é contra o patrão, contra o empregado, contra o vizinho, a nossa luta não é contra aquele motorista de trânsito que nos fechou, contra aquele que nos deu uma buzinada. Não, a nossa luta não é contra eles. A nossa luta é contra os dominadores deste mundo, contra os principais e potestades, e sobre eles nós temos autoridade. Podemos repreendê-los e vencê-los no nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Amém. Chamar as crianças